Com o pastor Éder. Eu nasci pra te adorar. 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 Me mostra a tua face, me mostra a tua glória. Me mostra a tua face, me mostra a tua glória. Na fenda da rocha, é o meu lugar. Na fenda da rocha, é aonde eu quero estar. E eu nasci pra te adorar. 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 Glória a Deus. Essa canção é minha, cara. Que lindo. Ah, é tua mesmo? Vá, que coisa linda. Então, vamos levar uma palavra para a palavra de Deus, então? Amém, cara. Fica à vontade aí. Cara, Deus me deu uma palavra alguns dias atrás que eu até tenho levado essa palavra em algumas igrejas já, né? Deus tem falado muito forte. Porque, cara, eu falei aqui no começo a respeito do meu testemunho e sempre foi muito forte pra mim essa questão do Espírito Santo, cara. Sim. Desde os 8 anos eu sou apaixonado pelo Espírito Santo e Deus ele nos deu, né, de presente o Espírito Santo para que nos norteasse nos nossos dias na Terra. Então eu quero ler aqui rapidinho no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, versículo 1 diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração na hora 9. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa. Até aí. Amém? Amém. Cara, outrora Pedro ele era conhecido pelos seus tropeços, né? Pelas suas falhas, pela sua forma forte de se expressar. Mas um dia o Espírito Santo desceu na vida de Pedro. E aí, cara, que eu começo... Por isso que eu me apaixono cada vez mais pelo Espírito Santo. Porque agora nós estamos falando no capítulo 3 aqui a respeito de um pós-Espírito Santo, pós a descida do Espírito Santo. E aí aquilo que eu falei no começo aqui, João, volta pra cá, porque o Espírito Santo ele revela quem nós somos. E ele nos molda. Olha só que interessante aqui, ó. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Isso era uma tradição deles. Eles costumavam fazer isso todos os dias. Só que esse dia aqui foi especial por quê? Porque aqui já tinha o Espírito Santo na vida deles. E olha que interessante. Quantas vezes eles viram esse coxo ali jogado na porta, né? A Bíblia diz aqui, ó, um homem coxo de nascença ao qual punham diariamente a porta do templo chamada Formosa. E passavam por ele e não percebiam ele ali. Eu estava lendo sobre a Porta Formosa hoje e Flávio Joséfo ele dá uma descrição sobre essa porta. Era um lugar muito lindo no templo. O templo provavelmente tinha de 5 a 8 portas e elas tinham em torno de, se eu não me engano, 5 a 9 metros. Mas a Porta Formosa, ela tinha
22 metros, aproximadamente. Ah. E ela tinha um revestimento ela era feita de bronze de coríntios. Ah. Então, assim, quando passavam pelaquela porta, a primeira coisa que eles falavam era Porta Coríntia, porque ela tinha um bronze que vinha de Coríntios. E ela toda forrada, revestida com ouro e prata. Então era um lugar assim que eu acredito que se fosse nos dias de hoje, era um lugar ali pra te tirar selfie, pra te gravar, pra te filmar ali, cara. E olha só que interessante, cara. Por que eu falo isso, destaco essa porta? Porque muitas vezes o templo é mais importante do que as pessoas. E isso não é evangelho, cara. Quantas e quantas mil pessoas passavam por aquele lugar, paravam naquela porta para admirar, entravam na celebração e o coxo continuava a pedir esmolas. Aonde estava a presença de Deus nisso, cara? Sim. E a Bíblia diz que João e Pedro, um dia, pós o Espírito Santo, eles vão para a oração, mas alguma coisa estava diferente neles. Porque quando eles chegaram, eles perceberam aquele homem que talvez nunca eles viram. Porque o que nos revela, o chamado, o ministério, o propósito é o Espírito Santo, cara. Se a gente não tiver intimidade com o Espírito Santo, mano, de nada, volta em tudo aquilo que a gente conversou no começo. Não adianta ter ministério, não adianta fazer parte de grupos, não adianta se tu não tem intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos voltar para esse lugar de intimidade, como nós falamos no começo aqui, cara. Porque assim, quando nós entrarmos nos lugares, o Espírito Santo nos revela onde está a necessidade das pessoas. E a Bíblia diz que ele fitou os olhos para aquele coxo. Cara, ninguém nunca olhou para ele com olhares de amor. Sabe, cara, a igreja precisa voltar para esse lugar de olhar para as pessoas com um olhar de amor, com o olhar de Jesus, cara. A gente precisa parar com a hipocrisia, parar com os personagens e voltar a ser quem realmente Jesus quer que a gente seja, mano. Lá no livro de Romanos, a Bíblia fala assim que a humanidade, que a criação anseia pela manifestação dos filhos, João. Não é a igreja A, B ou C. Não é o cargo, não é o teólogo, não é... Cara, tudo isso é bom, cara. Mas nós precisamos entrar nesse lugar de ser filho. E o filho reconhece que tem um irmão ali precisando, mano. E a Bíblia diz que os olhos de João e de Pedro para aquele homem foram fitados. Ou seja, eles amaram aquele homem ali, cara. Sim. E o que aquele homem queria? Queria esmola. Quantos e quantos e quantos vivem de esmolas hoje, cara, na igreja, mano? Cara, a gente precisa voltar para esse lugar. É o primeiro amor. É. E a Bíblia diz que... Tá aqui, ó. Versículo 4. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Imagina, cara. Aquele cara ninguém disse para ele, olha para mim. Sim. Sabe, cara, tem muita gente que precisa de um abraço, cara. Tem muita gente que precisa ser amado, cara. Que não precisa que a gente diga, cara, tu tem que largar isso, tu tem que parar com isso. Cara, a gente não é o Espírito Santo, essa função de convencimento é o Espírito Santo que faz. A nossa parte é estar em conexão com o Espírito Santo. Reconhecer que aquela pessoa precisa de algo.